Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos! Como é que vocês estão? E hoje a gente está com um convidado especial, ó, especial, mas daquele especial mesmo. Se você já ouviu falar sobre Jack, não é o Jack Sparrow do Piratas do Caribe, não, gente. É o Jack Feliciano. Ele tem uma ONG fantástica, trabalha numa ONG fantástica. Ele vai conversar hoje com coisas maravilhosas. O que é economia da felicidade? Você sabe o que é economia da felicidade? Para que serve isso? Serve para pagar algum trocado para ir no cinema? Vamos descobrir. Seja bem-vindo, Jack. Seja bem-vindo e traga a sua preciosidade, seu conhecimento para a gente compartilhar com as pessoas. E as pessoas que acabaram de chegar aqui comigo, me fala se vocês conhecem o que é economia da felicidade. E fala da onde vocês estão também. Vão trazer pessoas para a gente aprender sobre economia da felicidade. E o Jack tem essa peculiaridade, ou seja, ajudar as pessoas. Então, seja bem-vindo, Jack! Como surgiu essa concepção no contexto socioeconômico que vivemos, ou seja, nessa estrutura filosófica da Infolk? O que você trouxe, que você enxergou e que você possa agregar aos nossos convidados, aos nossos assinantes, né? Que eles possam também colocar na vida deles, né? Porque, por exemplo, você já explicou que tem o nomadismo, tem tudo, mas a gente tem uma noção de como que a gente pode acrescentar mais. Então, o que a Infolk pode trazer para a gente acrescentar na vida das pessoas? Então, como a Enfolk ela foi criada como uma corporação religiosa, né, no Brasil se chama organização religiosa. Por quê? Porque a Enfolk tinha uma metafísica forte, tinha um catecismo forte, né, um modo de vida muito peculiar, e tinha uma obra para colocar para levar a bom termo, muito baseada nessa questão da transformação social, com foco nas novas economias. A gente pode dizer que hoje o nosso apego, o nosso carinho pela economia da felicidade, ele vem bem disso que a gente acabou de falar, na questão da soberania individual, né? É claro que quando a gente cai nisso, Denis, agora eu vou falar uma coisa delicada, hein? Não se preocupa, tranquilo. Eu tenho que ter muito cuidado para não pisar nos calos de ninguém. Na década de 80, no Brasil, tá? De meados da década de 70 até muito recentemente, talvez ainda hoje, a gente conviveu muito com o esoterismo pop, Uhum. né? Veio toda uma filosofia de vida que eu digo que ela é acorde ao esoterismo pop. Então, trouxe-se a questão da economia da felicidade para dentro de um contexto meio esquisito, assim, a gente ficou olhando, não, peraí, novas economias não precisa ser algo no modelo meio hippie. Nunca foi a minha tendência, eu sempre fui um estilo meio acadêmico executivo. Essa coisa meio agoniada não combinava muito comigo. Eu acho que a economia da felicidade, ela precisa ser muito ordenada, ela precisa ter uma estrutura técnica muito bem definida. Então, o que a Infolk traz como reflexão nessa questão toda de estabelecer uma nova economia, que a gente chamava de socioneuralidade, né? O impacto da nossa filosofia, que é a neuralidade, no dia a dia da sociedade, é bem esse ajuste entre a demanda e a produção da riqueza. Porque eu não posso, em momento algum, julgar que o fato de eu ter um determinado desejo vai definir exatamente aquilo que a sociedade tem que me oferecer. Eu, como cidadão, tenho que garimpar isso, né? Então, o que a Infolk faz hoje é modelar estruturas econômicas mesmo, né? Facilitar o acesso a websites, a
modelagens de startups e tudo mais, modelagens de empresas de economia da felicidade, para que quem não tem acesso à definição das suas empresas consiga modelar de uma maneira mais simples. Ficou claro isso, né? Agora eu fiquei na Ficou bem dúvida. claro, sim. Me lembrou muito aquela questão do próprio feudalismo, né? É aquele momento do capitalismo bem primitivo mesmo, né? Isso. Onde o primeiro burguês ele saía do feudo, saía do burgo e ia buscar a sua subsistência de uma maneira muito pioneira, né? Ganhando o mundo e tudo mais. Hoje E é isso, porque derrubando quem hoje o tiver, Brasil... Oi, desculpa, Desculpa. E Denis? derrubando quem está na frente, né? Exatamente. Hoje a gente vive um momento econômico de... Até é legal que essa questão da pandemia veio evidenciar muito isso. A gente está migrando para o meio digital e a galera não estava preparada para isso. Então, são novos mundos a explorar. São novos mundos, mas eu tomara que as pessoas não fiquem pisando em ovos, não. Tomara que essa economia da felicidade da Enfoque pelo menos ajude elas a pararem de pisar em ovos, senão não vai dar certo, né? Temos mais amigos, Se né, aventurar Rogério? mais, né? Ué. Ó, chegou aqui o Silvia Neto, cheguei agora para acompanhar. Seja bem-vindo. Dê um alô pra gente o Carlos, ó. André e a Valéria. Empresas de economia da felicidade, aquelas que prestam serviços e produtos que solucionam a escassez desses produtos. Serviço a valor acessível. Perfeito. É o inverso do feudalismo. É a cultura colaborativa, né? É você se importar em ajudar e ambos vão crescer. Esse que é a particularidade que você está falando. E nos anos 80 a gente teve essa premissa que você disse mesmo, né? Mas infelizmente desde a lei Gerson 70, isso está pulverizando muita gente ainda no nosso brasileiro. Não aprendemos ainda a economia da felicidade, não. A felicidade é só isso aqui, ó. Tu lembra, Denis, que praticamente todo mundo, nós, que eu acredito que todo mundo que nasceu entre 65 e 1980 foi criado muito mais numa cultura norte-americana do que quem nasceu depois disso. Porque logo depois surgiram mais filmes brasileiros, a música brasileira se tornou mais forte, veio um rock nacional, veio um cinema nacional que até a década de 70 era horrível, né? Os filmes brasileiros eram péssimos. E a cultura de um povo, ela se estabelece muito em torno do cinema e da música. Então, cinema, música e literatura, as artes de modo geral, elas definem, principalmente as mais deglutíveis, né? Por isso eu até deixei algumas mais de fora, elas são o que define o modo como a axiologia da sociedade. Então, a nossa axiologia na década de 80, ela foi criada para que o indivíduo conquistasse o mundo. Né? Veio a questão do Wall Street, lembra do Wall Street com o Charlie Sheen e com o Michael Douglas, né, e tal, aquela questão do conquistar Wall Street, conquistar o dinheiro e tudo mais. Logo em seguida, quando veio essa questão da economia do compartilhamento e da economia do acesso, as pessoas, e aí é legal a gente frisar isso, meio que gourmetizaram o compartilhamento. Eu não sei se isso aconteceu aí também. Eu falei dos food trucks agora, mas muito a miúde. A gente vai a um food truck, quanto é que é o teu X aí, amigo? É 38. Daí tu diz, não, peraí. Calma, né? 38 reais, tu tá chamando de burger, sei lá o quê, mas é um X. Vamos lá. Tem que custar uns 15, cara, e tá caro ainda. É por aí, é 15 reais. Então, o que a gente prega muito hoje é que o que se pospôs logo imediatamente aquela questão do dinheiro e daquela loucura foi uma gourmetização desses processos que se tornaram boutique e não uma tenda. Então tu vai a um food truck e tu encontra lá um preço exorbitante. E o que nós pretendemos ensinar é que
tu consegues ter um sustento mais do que satisfatório, cobrando algo justo. Né? A Infolk hoje tem vários serviços empresariais oferecidos pelas suas empresas sibling companies, né? A gente chama de empresas controladas, né? Que oferecem preços muito razoáveis. Então, por que, por exemplo, que um site aqui que custa 2.000, tu vai ali ele custa 30? Por que o sujeito aqui fez um X de 15 e ele tem uma vida muito satisfatória, excelente, com tudo que ele poderia ter de melhor, e esse custa 40, que não tem nada de diferente? Então, essa reflexão de não gourmetizar está faltando para o brasileiro. Então, o brasileiro continua sendo meio que malvado na economia. E isso ele tem que aprender com os americanos. O americano ele é muito mais justo. Tu encontra $1 pizza em Nova York. Por que no Brasil tu não encontras isso? Esquisito, né? E a $1 pizza é de uma pizzaria de uma família que está lá vivendo dela muito bem. Não é uma franquia grande. Então é uma questão muito ideológica que a gente tem que desenvolver no sujeito também, né? No indivíduo. Agora, será que isso foi também, essa perda, foi devido a talvez até a nossa própria culpa em si? Que, por exemplo, as escolas em si, elas não ensinam mais esses tipos de filosofia, sociologia, né, metodologia, para ajudar essa colaboratividade, né? Eles ensinam você sendo o primeiro, não, você tem que ser o primeiro, você tem que ser acima de tudo, e esquece quem está para trás, né? Não tem essa colaboratividade. Talvez pode ter sido isso o eco que está acontecendo até hoje? Bah, cara, olha, a gente vai entrar num... a gente tem que ser cuidadoso com as palavras quando fala assim para um grupo maior, né, Dani? Com certeza. Eu lembro que recentemente eu ouvi a frase que o Glee acabou com a América. Particularmente eu concordo com isso. Eu acho que um tanto daquela gana que o norte-americano tinha de fazer a América grande morreu recentemente. E isso é perigoso, porque isso pode transformar a América num Japão. E o Japão está muito mal. Particularmente, do ponto de vista ideológico, eu sou um cara que se criou apaixonado pelo anarquismo do Kropotkin. Né? O Kropotkin é o pai do anarcocomunismo. Ele é um cara que foi um dos poucos que se confrontaram com a teoria da seleção natural do Darwin. Então, o Darwin defendia a sobrevivência do mais apto, e o Kropotkin, ele defendia, aliás, são 2 livros muito importantes dele, é o Mutual Aid, né, a ajuda mútua, e A Conquista do Pão, que eu acho que ambos não têm tradução em português, mas até dá uma olhada aí, vê se tem tradução em português. Você coloca aí que eu vou colocar no comentário pro pessoal aqui, que é isso. Mutual Aid do Kropotkin. Mutual Aid, eu estou aqui com uma assessoria dele. Não tem problema. A Valéria está me ajudando aqui a checar esses dados. Então, o que acontece? Para o Kropotkin, o que fazia o indivíduo mais apto é a associação. Então, uma mitocôndria, por exemplo, né? Mitocôndria. Tem em português? Chama ajuda mútua, um fator de evolução. Ajuda mútua, um fator de evolução. Existe um livro do Kropotkin em português. Pede para colocar nos comentários, que aí eu vou colocar para o pessoal. Isso, coloca nos comentários lá. No ajuda mútua, ele vai mostrar que uma mitocôndria, por exemplo, que vive livre na natureza, ela se torna mais apta a sobreviver quando ela funciona dentro de uma célula, dentro de um organismo que passa a ser um indivíduo, um ser humano.
Então, essa associação nos faz mais fortes, né? E toda associação, Denis, ela se forma pela teoria da análise social, né? Inclusive pela teoria geral dos sistemas. Ela se forma quando eu tenho algo que tu não tens e nós temos interesses comuns. Daí vem a questão do Glee acabou com a América. Quando eu tenho uma necessidade, tu tens uma necessidade, mas eu nada tenho a te oferecer, nós não nos associamos. E a sociedade como um todo perde. Então, o indivíduo ele tem que lutar, e aí que vem a postura, vem a visão marxista em confronto com a visão schumpeteriana da economia, né? O capitalismo ele vem a ruir não por uma luta de classes, mas por uma associação de classes, onde ambos ganham. Então, a creative destruction do Schumpeter, ela vai dizer que, bom, o capitalismo ele vai se transformando, vai se decompondo em algo via economia colaborativa, economia do acesso, economia dos compartilhamentos, e se transformando em algo onde todas as classes se beneficiam, desde que eu produza a riqueza. Eu não simplesmente sequestro a riqueza de uma terceira, segunda classe. Né? Não existe um confronto de classes, existe uma associação. Então, nesse ponto de vista, a gente vê que o Kropotkin encontra com Schumpeter. Nossa, mas isso aqui a gente caiu numa reflexão bem economicista. Sem cair nem para a esquerda nem para a direita, porque vai ter gente que vai estar se debatendo assim, o cara trouxe o pai do anarcocomunismo, pelo amor de Deus, esse cara é um comunista. Não, pelo contrário, eu abomino o comunismo. Mas eu acredito que, ulteriormente, todos nós queremos que todos tenham tudo. Mas a gente está longe disso. E o caminho para isso é Schumpeter, na nossa opinião, em folk. Né? Claro. Perfeito. Na nossa Temos mais humble opinion. comentários? Não, ficou sensacional. A Valéria complementando, muitas vezes oferecendo plataformas que aproximam as pessoas. Eu tenho um carro, espaço na minha casa, um aparelho tecnológico alugado para as pessoas. Quando eu não estou usando, por exemplo. Ela completando. Parabenizando a Nilson, Jack Feliciano, parabenizando. Aí o Henrique, né, sempre brincando. Viva o Habibs, ó. É uma figura. Silva fala, aumento dos preços no Brasil não se dá pelo custo do empreendedorismo ser altíssimo. É o que já pergunto para você. Nossa, com absoluta... O Brasil ele tem um problema sério. Né? Eu costumo dizer que o Brasil tem um problema muito sério. O brasileiro. Né? O brasileiro é o grande problema do Brasil. Eu até brincava antigamente e dizia assim, que o Brasil, até alguns anos atrás, ele tinha o sério problema de ter salários chineses, preços europeus e governo africano, né? Porque nós tínhamos o pior de cada continente. Então, ficava impossível. Imagina, empreender no Brasil é quase uma tarefa titânica, porque tu precisas ter uma ideia fantástica que não seja engolida por todo um sistema de concorrência desleal, um sistema tributário e fiscal esmagador e um consumidor muito delicado de trabalhar, que ainda tem preferências muito duvidosas. Então, hoje exige-se do empreendedor uma coletânea, né? Uma coleção de conhecimentos muito, muito raros. Eu até nem sei como que existem tantos empreendedores no Brasil e como o empreendedor ainda é quem mais emprega no Brasil. Nós somos heróis, nós brasileiros. Né? Aliás, deixa eu fazer uma parte aqui, Denis, que a Anissa Rocha passou por ali. Anissa Rocha é minha mãe. Olha, então deixa eu colocar, não, Fabi, me perdoa. Ela deu um alô ali, quero mandar um
deixa a minha Olá, mãe, seja meu pai. bem-vinda. Me perdoa. Mas a minha mãe é uma figuraça, cara. Foi, assim, a pessoa que mais me orientou durante... A minha mãe foi professora da UDESC e foi bibliotecária durante muito tempo. Uma bibliotecária muito impactante no cenário nacional, de formas que eu tive uma obrigação muito grande de não falhar, né? Porque eu estava sempre com o olho dela em cima ali, ó. Essa referência bibliográfica tá errada, esse teu trabalho aí tá com pouca pesquisa, então tudo houve uma exigência muito grande do ponto de vista intelectual em família, né? E eu acho que isso também é uma coisa que falta hoje. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de Exatamente. você, por exemplo, ir na biblioteca, ficar lá 3, 4 horas, pegar um livro, pegar outro, começar a pegar uma resenha dali, resenha de outro, e você fazer a sua pesquisa. Eu sinto falta disso, sabe? Porque existe uma pré-fabricação de conteúdo dentro da internet que nem todos os livros, eu falo sempre dos livros antigos, que nem todos os livros antigos estão na internet, infelizmente não tem. Está muito restrito. Não, e eu vou te dizer outra coisa, Denis, porque, claro, a gente está falando de um país imenso, uma população absurdamente grande, mas tu compara Brasil com Estônia, por exemplo, é ridículo, né? A população da Estônia é uma piada em relação ao Brasil, é uma cidade. Mas nós não falamos inglês no Brasil. Cara, nós falamos muito pouco inglês no Brasil. Daí tu pensa, tudo que existe na internet em inglês e tudo que existe na internet em português. Aproveitar aqui que a Valéria deixou aqui o livro, gente, olha só. Ajuda mútua é um fator de evolução. Tá aí, pra vocês verem aí, ó, o nome do autor. Depois você lê pra mim assim em russo aqui, que eu não entendi o que tá escrito não, tá? Olha, eu tô até estudando russo agora, por sinal. Olha, que coisa boa. Tem uma pergunta para você aqui, Jack. Quais as empresas dentro da economia de felicidade que vocês, Denis e Jack, mais utilizam no dia a dia? Então, olha, a Luciana eu conheço bem também. A Luciana é a nossa redatora, né, Info. Então, ela já está pensando já no artigo de amanhã. É verdade. Conhecendo muita gente pergunta, mas de onde vêm os artigos da Infoque Marketing e tal? Quando saem artigos da Infoque Marketing, é sempre eu com ela, a gente conversa muito por sinal. Eu diria que nós temos muitas empresas hoje, Lu, mais da economia do acesso. Né? Então, economia do acesso, pensa Netflix, economia do acesso. Agora, pensa YouTube, economia do compartilhamento. Nota a diferença. Na economia do acesso, eu ofereci algo por um valor bem acessível para uma massa que me rendeu pouco individualmente, mas teve um impacto grande. Mas se você comparar, eu posso dizer que hoje o pessoal está mais pro TikTok do que pro YouTube? Infelizmente, Dani. Então é por isso que está a economia da felicidade hoje, totalmente trocada. Continuando, meu querido, vamos lá. Que contribuições ela pode trazer à transformação do indivíduo e da sociedade? Então, quem está assistindo a gente, que contribuições à economia da felicidade, à cultura colaborativa, o mútuo, qualquer coisa que for referente à economia da felicidade, o que ela pode contribuir para a sociedade? Aquela dica fatal para eles agora. A dica fatal é